Você tem se sentido mais cansado e mais cansado ultimamente, mesmo dormindo por horas? Tem enfrentado dificuldades para executar as tarefas mínimas e tem também encontrado bloqueios para manifestar os seus sonhos? Então esse vídeo da energia semanal é para você. A paraxá dessa semana é uma das mais poderosas do ano, porque nessa semana a gente vai receber um presente da luz. A gente vai receber da luz esse presente para fazer a purificação do nosso ser interno, nos conectar fortemente com a luz e banir de uma vez por todas o anjo da morte das nossas vidas. Olha só, antes de eu falar com você sobre a energia dessa semana e esse grande presente, eu tenho que te explicar um pouco sobre a paraxá dessa semana. E a paraxá dessa semana é a leitura da porção da Bíblia que vai de Números capítulo 19, versículo 1, até o capítulo 22, versículo 1. Nessa passagem repleta de mistérios cabalísticos, a gente vai ver o ritual da vaca vermelha, um ritual de purificação da energia da morte. E também nós vamos ver Moisés tirando água da rocha, água da pedra para poder alimentar o povo hebreu. E tudo isso tem uma lição enorme para a gente, principalmente nessa semana. Então, vamos começar a falar sobre a energia dessa semana. Essa semana, a luz nos presenteia com essa energia poderosa de purificação da energia da morte. Mas vamos entender o que os cabalistas falam sobre o que é essa energia da morte. Vamos entender porque essa energia é uma das energias mais perigosas da espiritualidade. O anjo da morte é o anjo mais temido e o mais perigoso de toda a espiritualidade. E lá nessa passagem, a gente vê recomendações sobre as impurezas do contato com a energia da morte. Agora, o que de fato é essa energia da morte? Veja bem, todas as vezes em que nós sentimos vergonha, medo ou atuamos no julgamento, nós estamos atraindo para o nosso campo vibracional, a energia da morte. Então, todas as vezes que a gente procrastina alguma coisa, que a gente quer fazer alguma coisa e não faz, não dá conta de fazer, ou quando nós sentimos medo de algo, principalmente a energia do medo. O medo é um sinal de que estamos atuando na energia da morte. E lá no Zohar, que é o livro que guarda os mistérios dos antigos sábios e sábias da humanidade, a gente vai entender o que de fato é essa passagem. Veja bem, no momento em que você sente medo, vergonha ou atua no julgamento, você vai atraindo para você a energia do anjo da morte, a energia da morte. Essa é a verdadeira energia da morte para a espiritualidade. Por quê? Essa energia vai matando as pessoas em vida. No momento em que você vai procrastinando aquilo que você deveria fazer, quando você sente medo, quando a energia do medo está atuando, é um sinal, é um alerta que provavelmente você está se conectando com o anjo da morte. Agora, o que mais esses cabalistas nos explicam sobre isso? Eles nos falam que os nossos desejos, quando estão conectados com o medo, eles nos revelam que nós estamos em sintonia com o ego. O nosso desejo, então, está sintonizado com o desejo de receber só para nós. Então, recebemos o alerta do medo. É aí que a gente deve fazer, então, o ajustamento dessa energia. Agora, veja bem, como que esse ajustamento é colocado lá? Colocado no símbolo da vaca vermelha. Isso tem um grande mistério por trás disso, que eu não posso explicar aqui em um vídeo aberto no YouTube, mas existe um grande mistério por trás da vaca vermelha, a famosa vaca vermelha que gera tanta polêmica, tanto entre judeus quanto católicos, quanto entre pessoas que estudam a espiritualidade. Mas essa vaca vermelha é o símbolo que nós precisamos para nos conectar com a pureza, com a purificação daquilo que nós temos de errado dentro de nós, ou seja, do nosso tikkun, da nossa correção. Agora, olha só, no momento em que você sentir medo, então, você já sabe que está conectado com um desejo, com algo que você quer, mas que você quer só para você. Você não quer compartilhar isso com as outras pessoas. É nesse momento, então, que você começa a se conectar com o anjo da morte. Uma outra ação que fazemos que nos conecta diretamente com o anjo da morte é a procrastinação. O que é procrastinação, Felipe? É você adiar algo importante para a sua vida. Quando você intenta fazer algo importante para você, mas você vai então adiando isso, você vai empurrando com a barriga, colocando lá para frente. Isso gera um gargalo vibracional dentro do seu campo energético e isso te conecta diretamente também
com o anjo da morte, que traz essa energia de morte em vida. Morte de quê? Morte dos seus sonhos, da sua energia, da sua vibração. Um outro sentimento que nos conecta também com a energia da morte é a energia da vergonha. Isso serve para o nosso sentimento de vergonha ou também para quando nós fazemos alguma outra pessoa passar por alguma situação embaraçosa, quando nós levamos a vergonha para a vida de outra pessoa. Nesse momento, nós também estamos matando uma parte da alma dessa pessoa. Nós estamos matando a luz dessa pessoa em alguma parte da vida dela. Olha que impressionante. Olha o poder que nós temos na mão quando nós conseguimos, então, entender a sabedoria das Escrituras. Quando nós começamos, então, a entender o poder, a luz que há nesses ensinamentos. Então, veja bem, no momento em que nós, então, fazemos a correção desse nosso sentimento, que é sempre virar o olhar para o outro. Ou seja, eu estava conversando mais cedo com uma curadora que é arquiteta, e ela estava me dizendo que ela sente sempre muito medo de começar um projeto novo, porque ela sente medo do julgamento que o cliente vai fazer ou que os outros colegas de profissão dela vão fazer para aquele projeto de arquitetura que ela está fazendo. Então, veja bem, vamos analisar essa situação. No momento em que essa arquiteta sente vergonha do projeto que ela está desenvolvendo, ela está conectada completamente no seu ego. Ela tem medo que o cliente julgue o trabalho dela, que os outros colegas julguem o trabalho dela. Não é importante para ela satisfazer o cliente, entregar para o cliente o melhor para a vida dele. Por quê? Porque ela tem medo do que o cliente vai falar para ela. Ela tem medo do ferimento que aquele cliente pode causar nela. Assim, ela está conectada completamente com o desejo de receber só para si. Aí o medo vem e se manifesta. Ela abre então o campo para a atuação do anjo da morte, e a morte, a energia da morte, vai se instalando na vida dessa pessoa e ela vai ficando cada vez com mais medo, cada vez com mais medo, até que então o medo passa a dominá-la completamente. E o medo tem várias faces, ele pode se manifestar como a procrastinação, quando a gente precisa de fazer algo e não faz. Atrás disso é o medo. A procrastinação é o medo disfarçado de preguiça. Entende isso? A procrastinação é o medo disfarçado de preguiça. Por quê? Porque, no fundo, a pessoa que procrastina, que empurra com a barriga, ela tem medo daquilo, ela tem medo do julgamento que aquilo pode acontecer direcionado para ela. E dessa forma, então, ela vai atraindo a energia da morte para a vida dela. Agora, olha o perigo de você estar impuro com a energia da morte. Quando a energia da morte está instalada no sistema das pessoas, e vai por mim, segundo a Cabala, todos nós estamos impuros com essa energia da morte e precisamos então fazer a nossa purificação com constância, a nossa purificação constante dessa energia da morte. Por quê? Constantemente temos medo, constantemente nós estamos conectados com a vergonha, constantemente nós ou fazemos julgamento ou temos medo do julgamento das outras pessoas. Então, quando uma pessoa está muito sintonizada com a energia da morte, ela começa a se sentir extremamente cansada. Por quê? Porque essa energia da morte está matando, abafando a luz do ser interno dessa pessoa. Ela passa, então, a não se conectar com a própria luz, com a energia vital. Olha a importância disso. Ela vai se sentindo cada vez mais cansada e por mais que ela descanse por horas e horas e horas a fio, ela não descansa. Por quê? O que falta para a vida dessa pessoa não é descanso, é a luz. Ela está desconectada da luz, ela está conectada com a energia da morte. Uma pessoa que vai procrastinando, uma pessoa que vai adiando o que precisa de ser feito de importante na própria vida, ela vai gerando energia da morte dentro dela. E isso vira um ciclo vicioso, porque ela vai procrastinando, empurra com a barriga e ela vai fazendo isso com tudo. Quando ela percebe, ela tem uma quantidade enorme de coisas importantes para fazer e aquilo a paralisa, porque são muitas coisas, ela não sabe por onde que ela vai começar. Isso é energia da morte e essa pessoa vai ficar então presa nesse ciclo se ela não fizer a purificação da energia da morte na vida dela. E também a vergonha. Quando nós sentimos vergonha ou fazemos outra pessoa passar vergonha, nós estamos matando a nossa luz, nós estamos atraindo a energia da morte para a nossa vida e vamos paralisando a nossa vida, vamos bloqueando os caminhos da nossa vida, tudo porque estamos conectados com a energia da morte. Então é muito importante que nessa semana você se conecte com a purificação dos seus medos, a purificação da sua vergonha e a purificação do seu julgamento. A luz vai estar atuando em todos nós essa semana para que a gente possa então nos sintonizar com essa porção da nossa alma que é a nossa vaca vermelha, para que a gente possa então nos purificar da energia da morte e afastar
o anjo negativo, esse anjo negativo que é o anjo da morte das nossas vidas. Quando isso acontece, quando a purificação acontece, aí sim a pessoa volta a se reconectar com a energia. Ela volta a se sentir mais viva, mais vibrante. Ela tem energia de ação, de cocriação. Ela passa então a voltar a se conectar com a luz através do seu ser interno. E a mudança é radical. Essa pessoa passa então a cocriar, os projetos passam a funcionar, os caminhos vão se abrindo, a pessoa então floresce em alegria e felicidade. Essa é a nossa energia da semana. Uma outra lição muito importante que nós temos é em Números capítulo 20, que também faz parte da paraxá dessa semana. Lá em Números capítulo 20, nós vemos que os hebreus estão revoltados com Moisés e com o próprio Criador, porque estão sentindo sede. E aí a gente tem uma lição também muito poderosa. Por quê? Essa lição nos fala que tudo que nós precisamos para sermos extremamente felizes já está à nossa disposição, está bem à nossa frente. Tudo que nós precisamos fazer, então, é elevar o nosso nível de consciência, é entender que o Criador já nos forneceu tudo aquilo que precisamos para sermos extremamente felizes. E o que acontece nessa passagem? Os hebreus estão revoltados com Moisés e com o Criador porque estão passando sede. Não tem água para beber, não tem água para dar para o rebanho, não tem água para eles poderem manifestar a vida em abundância. Então Moisés vai até o Criador, eleva a sua vibração até o Criador e pede a ele uma luz, e o Criador fica um pouco bravo com o povo hebreu porque eles estão cegos, eles não conseguem acessar esse nível de consciência de que tudo já está disponível para eles, e diz a Moisés então que pegue a sua varinha e bata na rocha para que a rocha possa então fluir as águas, fluir a água para poder alimentar o povo hebreu e fazer a vida prosperar novamente. E qual é a lição que nós temos aí de Números capítulo 20, que engloba a energia da nossa semana? Nessa semana, nós temos a oportunidade de elevar a nossa consciência, elevar o nosso padrão vibracional para que a gente possa, então, entender que tudo está disponível. Veja bem, o que os cabalistas falam sobre essa porção? Eles dizem que a água já estava lá disponível da rocha. O que nós vemos no mundo material é uma rocha, impossível de sair água, impossível da água fluir pela rocha. Para resolver o problema da sede, era só o povo hebreu se sintonizar com essa energia, com essa consciência vibracional de que o Criador já forneceu tudo para que a gente possa ser extremamente felizes. Então bastava eles se conectarem com essa consciência elevada para que a água pudesse fluir através da rocha. Não seria necessário que Moisés batesse com o cajado na rocha para que essa água fluísse. E o que isso vem dizer para a nossa vida e principalmente essa semana? A lição cabalística para essa passagem é de que nós estamos cegos. Todos nós somos cegos até que o Criador e a luz do Criador possa nos fazer enxergar, possa nos fazer ver. Isso quer dizer o quê? Toda a solução de qualquer problema, de qualquer desafio que a gente tenha na nossa vida, já está na nossa frente. Basta que a gente eleve a nossa consciência, basta que a gente eleve o nosso padrão vibracional para que a gente consiga, então, acessar essa energia de milagre, acessar a energia da solução daquele desafio, daquele problema que estamos enfrentando. Por quê? Porque o Criador já nos forneceu, em sua eterna e infinita misericórdia, tudo aquilo que nós precisamos para sermos extremamente felizes. O que precisa fazer então, Felipe, essa semana? Essa semana vamos receber um presente maravilhoso da luz, mas para que a gente receba esse presente, temos então que nos sintonizar com essa energia da semana. O que precisamos fazer? Precisamos de purificar a nossa energia da morte. Precisamos purificar a energia do nosso medo, a energia da nossa vergonha e do nosso julgamento, para que a gente possa então afastar a energia da morte, dar vazão à luz na nossa vida. E também vamos receber um outro presente da luz essa semana, se nos sintonizarmos com ela. Se nós nos sintonizarmos com a luz, nós poderemos então elevar o nosso padrão vibracional para que a gente possa enxergar a solução de todos os desafios da nossa vida. Perceba que eu estou dizendo todos, porque o Criador é uma fonte infinita de luz e de sabedoria. Você deseja mais dicas de como se purificar, purificar a sua casa da energia da morte, purificar a você mesmo da energia da morte? Como que você faz para se limpar dessa energia e voltar a vibrar luz, voltar a se sintonizar com a sua força de cocriação? Me segue lá no Instagram, que essa semana toda eu vou passar dicas poderosas com ferramentas espirituais para que você consiga se sintonizar com a energia dessa semana, para que você possa, então, eliminar a energia da morte da sua vida e manifestar a cocriação, manifestar a solução, elevar o seu padrão vibracional para que você possa, então, vislumbrar
as saídas da sua vida, abrir os caminhos da sua vida. Só me seguir lá no meu Instagram, @FelipeRodrigues, que essa semana eu vou passar várias dicas, orações, ferramentas espirituais e tudo que eu tenho de conhecimento e sabedoria dos antigos sábios e sábias da humanidade para que você possa transformar a sua vida essa semana.